Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 7, página 46 do livro didático Mudanças na Europa Feudal. Professor Rubens, o que são essas mudanças na Europa feudal? Veja bem pessoal, a história é uma ciência que relata as mudanças da sociedade ao longo do tempo. Nós sabemos, por exemplo, que hoje muito do que nós temos foram frutos das mudanças, das transformações provocadas pelo homem, pela sociedade ao longo do tempo. Hoje, a cidade de Picos, o estado do Piauí, o Brasil e o mundo são bem diferentes de Picos, do Piauí, do Brasil e do mundo de algumas décadas ou séculos atrás. Então, o mundo vive em constante processo de evolução. E durante a Idade Média, durante basicamente 1000 anos, o mundo viveu um regime feudal. O feudalismo era pautado na economia agrária, onde a posse de terras é quem praticamente determinava a riqueza das pessoas. A sociedade feudal ela era dividida basicamente em 3 grupos sociais. No topo da hierarquia estavam os senhores feudais, que eram os donos das grandes fazendas, os grandes feudos, eram considerados os ricos, os detentores do poder da época. Abaixo deles, vinha o clero. Os senhores feudais faziam parte da nobreza, A segunda classe era o clero, que eram os membros da igreja cristã da época. E abaixo de todos, a terceira classe, que era a classe dos servos. Os servos eram camponeses que trabalhavam nas terras do senhor feudal para garantir o sustento de si mesmos, dos senhores feudais e dos membros do clero. Como dizia na época a igreja, aqui na terra, uns combatem, outros rezam, outros trabalham. No caso, os senhores feudais combatiam para proteger o seu feudo, a sua fazenda de possíveis invasões. O clero era o grupo que rezava, que orava. E os camponeses, os servos, eram os que faziam a atividade laboral, faziam a atividade agrícola para sustentar a si e as demais classes com o seu trabalho. Era uma sociedade agrícola, basicamente desapareceu durante o feudalismo o comércio, moeda. Tudo se desenvolvia no feudo. O feudo era basicamente autossuficiente, ou seja, ele produzia tudo, não dependia de ninguém. Detalhe, depois de 1000 anos de feudalismo, como sempre na história vem as mudanças, Depois de 1000 anos dessa cultura feudal, dessa economia feudal, baseada na agricultura, na posse de terras, eis que na transição da Idade Média para o início da Idade Moderna, ali no século XV, começam as transformações na Europa, que era onde acontecia o regime feudal. A primeira transformação, com a decadência do feudalismo, é o ressurgimento das cidades. As cidades que praticamente desapareceram durante 1000 anos de feudalismo, onde tudo se desenvolvia no campo, nas fazendas, então praticamente as cidades sumiram. No fim da Idade Média, ali nos séculos 14, 15 e 16, ressurgem as cidades, Reaparecem as cidades e essas cidades geralmente muradas. Muradas porque na época havia um grande temor de invasões de povos inimigos, Então essas cidades elas eram construídas dentro de muralhas. Essas muralhas que protegiam as cidades de invasões eram chamadas de burgos. Daí as cidades também serem chamadas de burgos, Então era muito comum se chamar as primeiras cidades no fim da Idade Média, no fim do feudalismo, de burgos. Com as cidades começa também uma intensa atividade comercial. Ressurgem as feiras, ressurgem as casas de comércio, as pequenas lojas, as pequenas mercearias, as bancas de feira, o comércio começa a ficar intenso, as trocas, compras e vendas, e surge uma nova classe. Perceba que no feudalismo haviam apenas 3 classes. A nobreza, que eram os senhores feudais, os donos das propriedades, o clero, que eram os membros da igreja, e os servos, que eram os camponeses. Agora, com o fim da Idade Média, com o renascimento das cidades, do comércio, surge uma 4ª classe social, a burguesia. O termo burguesia, que dava nomenclatura aos comerciantes, veio do termo burgo, que era o nome das muralhas e das próprias cidades. De burgos, burguesia, que era a classe de comerciantes. Então agora nós teríamos basicamente 4 classes sociais. Servos, acima deles o clero, os senhores feudais, que era a nobreza, e a burguesia, que acabaram de surgir, como uma nova classe, e era o período da expansão marítima comercial, que o comércio se intensifica entre Europa e Oriente Médio. Lá na região do Oriente, onde se ia buscar as especiarias, para vender na Europa. E isso terminou fazendo com que a classe burguesa terminasse enriquecendo
com essas compras comerciais no Oriente de especiarias, cravo, canela, pimenta, que eram trazidos e revendidos na Europa a peso de ouro, né? Tudo bem. Outra coisa que é interessante tratar desse período, dessas transformações na Europa, essa é apenas a parte inicial, na próxima aula ainda eu vou dar outras transformações, mas é bom relembrar também que nesse período surgem os artesãos, as oficinas de artesanato variado, desde utensílios de casa, como roupas, calçados, e os artesãos eles sentem a necessidade de criarem um organismo para defender a sua classe, a sua categoria. Eis que surgem as corporações de ofício. Professor, o que eram corporações de ofício? Foram associações de artesãos surgidas no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, né, dessas transformações da Europa, para defender a classe dos artesãos, para defender os interesses dos artesãos, evitando a concorrência desleal. Para ser artesão, pessoal, era necessário passar por estágios, viu? Ninguém era simplesmente montava um ateliê, uma oficina e dizia, eu sou artesão. Não. Você tinha que passar por alguns estágios, como aprendiz, depois jornaleiro e finalmente você se tornava artesão. O aprendiz e o jornaleiro eram, como o próprio nome diz, eram aprendizes. Trabalhavam nas oficinas de artesanato apenas aprendendo o ofício. E quando se adquiria esse ofício, se era elevado a mestre artesão. Aí sim, você poderia instalar sua própria oficina, seu próprio ateliê de artesanato. Apenas os mestres artesãos poderiam constar nas corporações de ofício. Poderiam abrir oficinas. As corporações de ofício era para impedir que aventureiros se passassem por mestres artesãos. Então, para abrir seu ateliê, para abrir sua oficina de artesanato, você tinha que ter o registro nas corporações de ofício. É basicamente como acontece hoje com a maioria das profissões. Vou dar um exemplo. Para ser médico, você tem que ter o registro no CRM, o Conselho Regional de Medicina. Para ser engenheiro ou arquiteto, você tem que ter seu registro no CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Para ser dentista, você tem que ter um registro no CRO, o Conselho Regional de Odontologia. Para ser enfermeiro, você tem que ter seu registro no COREN, o Conselho Regional de Enfermagem. Então, hoje, maior parte das categorias, dos empregos, dos trabalhadores, eles têm sindicatos e associações para defenderem a categoria. Gostaria aqui também de lembrar da OAB. Para ser advogado, você tem que ter uma carteira e um registro na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí sim você poderá atuar como advogado. E qual é a ideia de se exigirem esses registros? Evitar a concorrência desleal. Evitar que pessoas se passem por médicos, dentistas, advogados, enfermeiros, engenheiros e arquitetos. Somente os que são formados e que têm registro nos órgãos competentes é que podem exercer essa carreira. Era mais ou menos como as corporações de ofício, que era essa associação de artesãos nesse período das mudanças na Europa feudal. E deu tão certo as corporações de ofício que os comerciantes também criaram sua associação. As ligas ou Hansas eram associações de comerciantes também para defender a categoria, que corresponde mais ou menos hoje à Câmara dos Dirigentes Lojistas, que representa a categoria dos donos de lojas, dos comerciantes de picos. Entendido? Próxima aula nós continuaremos com esse processo de mudanças na Europa feudal. Um forte abraço e até lá.